Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos conceitos talvez mais complexos e essenciais da psicanálise. E vamos direto na fonte, num texto do próprio Freud, lá de 1915, para entender qual era, na visão dele, o maior desafio de um analista. Então, vamos começar com a pergunta que o próprio Freud se fez, né? Vale a pena parar um segundinho para pensar. Qual seria a dificuldade mais séria, o maior obstáculo no trabalho de um psicanalista? E a resposta do Freud, bom, ela é um pouco surpreendente. Não é sobre interpretar sonhos, não é sobre acessar aquelas memórias super reprimidas, não. O desafio de verdade, o mais sério de todos, está em lidar com a relação super intensa que se forma ali na própria terapia. E isso, claro, é a transferência. E aí, dentro desse universo da transferência, surge uma crise bem específica. É o que Freud batizou de amor de transferência. E olha, ele não tratava isso como uma coisa rara, que acontece de vez em quando. Pelo contrário, para ele era algo frequente, quase inevitável e uma peça fundamental do processo. Ok, então como é que se lida com uma situação dessas? O Freud é bem didático aqui. Ele começa olhando para soluções que parecem mais óbvias, sabe? Aquelas que qualquer um, o que ele chama de leigo, pensaria. E a gente vai ver exatamente por que essas saídas que parecem puro bom senso, na verdade, do ponto de vista da análise, não resolvem nada. As opções parecem bem simples, né? Ou, sei lá, os dois engatam um relacionamento sério, formam um casal, ou simplesmente param a terapia, cada um para o seu lado. Ou, numa terceira via, eles têm um caso secreto. Para quem está de fora, parece que não tem muito para onde correr, né? São as saídas lógicas. Só que, para o Freud, nenhuma, absolutamente nenhuma dessas opções serve. Pelo contrário, ele vai dizer que todas elas são, na verdade, um atestado de fracasso da terapia. Um beco sem saída. Por quê? Porque todas elas são um jeito de fugir do trabalho que realmente precisa ser feito ali. Então tá. Se as saídas óbvias não funcionam, qual é a visão psicanalítica? É aqui que o Freud vira o jogo. Ele vai ressignificar a natureza desse amor. A chave de tudo é entender de onde de verdade vêm esses sentimentos. E aqui está o pulo do gato, a distinção fundamental que o Freud faz. Ele é bem direto ao ponto. Esse amor, essa paixão, não tem a ver com o analista como pessoa, com os encantos dele. Não. É um produto da situação analítica. É a própria terapia que monta o palco para que esses sentimentos apareçam. Isso cria uma divisão, né? Duas realidades completamente diferentes acontecendo no mesmo lugar. De um lado, tem o que a paciente sente. Eu tô apaixonada de verdade. É genuíno, é presente. Do outro lado, tem o que o analista sabe. Isso aqui é um eco do passado. São sentimentos antigos sendo repetidos, transferidos para mim agora. E isso, claro, coloca a paciente numa sinuca de bico, uma encruzilhada bem complicada. Basicamente, ou a pessoa abandona o tratamento para fugir disso tudo, ou ela precisa aceitar que se apaixonar pelo analista é, nas palavras do próprio Freud, uma parte quase que inevitável, um destino do próprio processo de cura. Mas não para por aí. Tem mais uma camada de complexidade. O Freud percebeu uma coisa muito astuta. Essa declaração de amor não surge em qualquer momento. Ela aparece, muitas vezes, num timing muito específico. E aí ela funciona não só como transferência, mas também como uma forma poderosíssima de resistência, uma barreira contra o avanço da terapia. E a analogia que ele usa para isso é simplesmente genial. Ele diz que a situação muda como se alguém gritasse fogo no meio de uma peça de teatro. É perfeito, né? Captura exatamente o caos, a interrupção súbita. Todo aquele trabalho cuidadoso, focado, de repente é varrido por essa emergência emocional que vira o centro de tudo. A mudança no comportamento é gritante. Sabe aquela paciente que estava super engajada, curiosa, ligando os pontos, progredindo? De uma hora para outra, ela perde todo o interesse nisso. Não quer falar de mais nada. O único foco vira a exigência de ser amada de volta. E aí, a análise simplesmente trava. Então a sacada é essa. A declaração de amor não é aleatória, não é por acaso. Ela tende a acontecer exatamente no momento em que a análise está chegando perto de alguma coisa muito dolorosa, de uma memória reprimida. É como se a mente, para se proteger, criasse uma cortina de fumaça, sabe? Um jeito de mudar de assunto, de criar uma crise para não ter que encarar um trauma ainda maior. Beleza, então se ceder a esse amor está fora de cogitação e se a gente entende isso como uma resistência, como é que o analista deve agir? Qual é a jogada certa?
Esse é o momento, talvez, que exija a maior perícia, a maior habilidade técnica do terapeuta. O Freud aponta 2 erros clássicos, 2 ciladas. A primeira é gratificar, é ceder. Isso dá a vitória para a resistência e acaba com a terapia. Fim de jogo. A segunda cilada é o oposto, suprimir. Dar uma bronca, moralizar, dizer para a pessoa reprimir o que ela sente. Isso é tão ruim quanto. É absurdo. Porque é como, sei lá, você chamar algo do inconsciente para fora só para depois envergonhar a pessoa e mandar esconder de novo. A saída para ele é o que ele chama de regra da abstinência. E atenção, isso não quer dizer ser frio, distante, indiferente. Nada disso. Significa simplesmente que o analista precisa se recusar a ser essa fonte de satisfação que a paciente tanto quer. Ele não pode entrar no papel que estão projetando nele. E aqui está um movimento que é, ao mesmo tempo, genial e totalmente contraintuitivo. Em vez de apagar o desejo, de acabar com ele, o analista o mantém vivo. Esse anseio, essa falta, essa necessidade não satisfeita que vira um motor, o combustível que vai mover a análise para frente. É isso que vai forçar a paciente a investigar de onde, afinal, vem esse desejo todo. Para deixar bem claro por que ceder a esse desejo é um desastre para a terapia, o Freud conta uma historinha, uma anedota curta e até engraçada. Ela ilustra perfeitamente o que acontece quando a gente perde o foco do objetivo principal. A história é a seguinte: um pastor tem uma missão. Ele é enviado para visitar um agente de seguros, que é ateu e está no leito de morte. O objetivo do pastor? Converter o homem antes que ele morra. O pastor entra no quarto, a porta se fecha e a conversa dura muito tempo, horas. Do lado de fora, a família fica ali, super ansiosa, esperando o resultado. Será que ele conseguiu? Finalmente, a porta se abre. E aí vem o desfecho. O agente de seguros não se converteu, mas o pastor saiu de lá com uma pólice de seguro de vida. E essa, claro, é a grande lição para o analista. Ceder ao amor de transferência é exatamente como o pastor saindo com seguro de vida. Na hora, pode até parecer uma vitória, um ganho imediato, né? Mas é uma derrota completa da missão real da terapia, que é ajudar a pessoa a entender e a superar seus próprios conflitos. E isso tudo deixa uma questão no ar para a gente refletir. Se a análise consegue mostrar com essa clareza toda como as pessoas repetem seus padrões no amor, o que não seria possível descobrir sobre os padrões que movem a própria vida?